sobre os refugiados que diariamente chegam ao aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, e a gente tem falado bastante a respeito desse assunto aqui, porque o Brasil se ofereceu, né, para receber esses refugiados assim que eles começaram a deixar o Afeganistão em busca de asilo, né? Quando os Estados Unidos saíram de lá e houve de novo a retomada de conflitos sociais no país, né? Então o Brasil precisa fazer alguma coisa para receber essas pessoas, se ofereceu o refúgio. E o que fez o Brasil nessa situação? Baixou uma portaria com a intenção de regular a vinda desses afegãos, desses refugiados. Porém, além de regulamentar, também aperta um pouco o cerco, dificulta um pouco o acesso dessas pessoas aqui ao Brasil. Que essa portaria, que é conjunta entre o Ministério da Justiça e de Relações Exteriores, diz? A partir de outubro, ou seja, semana que vem, próxima segunda-feira, só vão aceitar emitir vistos para refugiados se for comprovado antecipadamente que há vaga de acolhimento no Brasil. Então chegaram 5 pedidos de visto. Eles vão entrar em contato com o Brasil por meio da embaixada para verificar se tem 5 vagas. Se não tiver, o visto não será concedido. Além disso, os pontos de emissão desses vistos foram reduzidos de 5 para 2 embaixadas, em Islamabad, no Paquistão, e Teherã, no Irã. Aqui no Brasil, a cidade mais afetada pela chegada desses refugiados é Guarulhos, por causa do aeroporto de Cumbica. A prefeitura, inclusive, já chegou até a pedir ao governo federal que a cidade tivesse o status de cidade de fronteira reconhecida, né, para que recebesse mais verbas e também ajuda para o encaminhamento e acolhimento dessas pessoas. E aí eu conversei, Felipe, com o pessoal da prefeitura de Guarulhos para entender como é que eles receberam a notícia dessa portaria, se é algo que eles veem como positivo. E o que eles me disseram é que pode ser positivo, mas o efeito não vai ser sentido agora. Aliás, vai demorar alguns meses para isso. O secretário de Assistência Social da cidade, o Fábio Cavalcante, disse que tem mais de 5.000 vistos emitidos para as pessoas viajarem para o Brasil. E essas que já estão com a permissão podem vir para cá. As que forem pedir a partir de segunda-feira, que podem encontrar alguma dificuldade. Então, esse cenário de refugiados chegando e ficando no saguão do aeroporto de Cumbica deve demorar para mudar. A gente vai ouvir na fala agora do secretário Fábio Cavalcante. O maior desafio de Guarulhos é a imprevisibilidade da chegada dessas pessoas. Nesses 2 anos, diariamente, nós lidamos com esse problema. Sabemos que temos cerca de 5 a 7 mil vistos já concedidos para que pessoas cheguem ao Brasil. Então, esses 5 a 7 já estão, independente da portaria ou não, aptos a entrar no país. Nós já precisamos de uma retaguarda para 5 ou 7 mil pessoas. E para a concessão dos novos vistos, aí sim entraria no novo método segundo a portaria. Bom, então é esse o cenário que a gente tem em relação a esses refugiados. E até ontem, o fim do dia, Felipe, a informação que a gente tinha é de que eram quase 50 que estavam no aeroporto de Cumbica. Esse é um cenário que vem se repetindo há quase 2 anos e o número de refugiados por lá muda todos os dias, porque todos os dias chegam voos trazendo esses refugiados. Apesar disso, apesar de ser um cenário que vai se manter por um tempo, o secretário Fábio Cavalcante elogiou a portaria, disse que de fato era preciso que houvesse alguma regulamentação, mas no ponto de vista dele deve cair a procura, porque essa portaria está prevendo que quem solicitar a autorização de residência aqui no Brasil vai ter que abrir mão do reconhecimento da condição de refugiado. E isso deve fazer com que muitos abram mão de vir para o Brasil, porque a intenção da maioria não é ficar por aqui, não é se estabelecer no Brasil, é usar o Brasil como rota para ir para os Estados Unidos. A prática reduz, pois vincula o visto ao acolhimento. Nós de Guarulhos defendemos que precisamos ter, enquanto Brasil, uma política efetiva de acolhimento e uma política de recepção a essas pessoas. Também a questão da interiorização como uma política para que
não sobrecarregue um município ou outro, para que as pessoas sejam encaminhadas para todos os municípios do Brasil. Mais de 90% das pessoas que chegam no Brasil utilizam o Brasil como rota de fuga. Então, eles chegam ao Brasil com a intenção de ir a outros países, principalmente a principal rota é os Estados Unidos. E isso é uma coisa que a gente explica, e o próprio secretário estava me explicando, que tem a ver com o conhecimento deles em relação à cultura norte-americana, né? Os Estados Unidos, por muitos anos, estavam lá no Afeganistão com a intervenção militar que houve no país. Então, eles têm um contato muito maior com a cultura americana, o que leva a uma preferência deles pela permanência nos Estados Unidos. Então, com a vinda deles para cá, na condição de que eles deixam de ser refugiados e se tornam cidadãos do país, pode haver aí uma diferença, uma queda da procura pelos vistos para vir para o Brasil por esse motivo, né? Para que o Brasil não fique servindo apenas como rota de fuga. Essa é uma decisão do governo federal que foi criticada por algumas organizações que cuidam, né, de refugiados, que participam desse movimento, mas que, por um outro lado, por autoridades, tem sido elogiada, porque cria uma situação de previsibilidade. Então, o que acontece a partir dessa portaria? Chegando um voo lá em Cumbica com 10 pessoas, a Prefeitura de Guarulhos vai ter a certeza de que essas 10 pessoas já têm para onde ir. Não vão ficar paradas ali no aeroporto, expostas a uma série de riscos, sem a higiene devida. Quantas vezes a gente falou de problemas com essas pessoas lá? Lembra do surto de sarna que aconteceu há alguns meses? Porque essas pessoas não tinham onde tomar banho, usavam o banheiro do aeroporto. Então isso deve sustentar um pouco essa situação, mas efetivamente os efeitos a gente vai sentir só daqui a alguns meses. Bom, e a Europa